Boa noite. O Roda Viva de hoje vai bater bola e pretende marcar alguns gols com o ministro do Esporte, o baiano Orlando Silva. Por conta da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ele é hoje um dos ministros mais poderosos do governo, responsável por entregar 2 mega eventos que mexem com a imagem e com a percepção do Brasil em todo o mundo. Orlando Silva de Jesus Júnior tem 40 anos, é filiado ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e começou sua militância política ainda como estudante, chegando a ser presidente da UNE. Formado em Direito e Ciências Sociais, Orlando Silva é ministro desde o governo Lula. Casado com uma atriz, é pai de uma filha e não dispensa um bom charuto cubano e defende com unhas e dentes a lisura e a transparência da Copa e da Olimpíada, os maiores desafios de sua vida política. Para conversar com Orlando Silva, estão comigo esta noite os jornalistas Vladir Lemos, apresentador e editor-chefe dos programas Cartão Verde e Grandes Momentos do Esporte, aqui da TV Cultura, e Cida Damasco, editora-chefe do jornal O Estado de São Paulo. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso joga nas 11, como se diz no futebol, e vai ilustrar a nossa conversa. Antes de mais nada, ministro, muitíssimo obrigada por sua presença aqui nos nossos estúdios. Semana passada, ministro, um colega seu sentou-se nessa cadeira e fez juras de amor ao governo da presidente Dilma Rousseff e 3 dias depois foi obrigado a pedir demissão do cargo de ministro da Defesa, por motivos para lá já de conhecidos. Aliás, tem nada a ver com a cadeira, hein? Essas trocas no primeiro escalão, eu gostaria de saber da sua opinião, se essas trocas afetam o governo, ministro. Houve a saída do Palocci da Casa Civil, depois o nascimento dos transportes, agora o Jobim. A perda de 3 ministros em apenas 6 meses mexe com o resto do ministério? Sentiu no seu? Primeiro, prazer vê-la mais uma vez, encontrar tantos jornalistas importantes do país. Veja, a mudança de ministério é da dinâmica da política. Eu acredito que o Brasil, felizmente, consolida a sua democracia. Já há algumas décadas nós vivemos um processo democrático. Nós sabemos que o Brasil é um país que tem uma dinâmica política em que a coalizão parlamentar tem um peso na governabilidade, na montagem dos governos. Sabemos que no Brasil a liderança política, porque o nosso sistema eleitoral ele é personalizante, digamos assim, a liderança, aquele que vocaliza posições, tem um peso importante e o processo político tem as suas injunções, digamos assim. Mas assim tão rápido? Eu acredito que faz parte da dinâmica da política. Evidentemente que não seria desejável que houvesse mudança num prazo muito curto, mas a política é assim. Você não deseja uma instabilidade, um problema ou outro que surge. Quando surge, tem que ser enfrentado. O que eu creio que é importante é perceber que a presidenta Dilma cuidou de garantir dinamismo no governo. Agiu rápido, tomou decisões e comunicou claramente à sociedade com muita transparência e o governo segue. Não houve nenhum impacto na dinâmica do governo, os ajustes feitos pela presidenta na sua equipe. Vai lá. O governo mal fez a troca no Ministério da Defesa, já há novas denúncias em cima de um novo ministro, numa nova área, que é na área da agricultura, e a ministra já foi obrigada a emitir uma nota dizendo que confia no ministro, confia na sua gestão no Ministério, coisa que já foi feita em outras ocasiões, os ministros acabaram saindo. Isso não dá uma impressão de que o governo está perdido no meio de várias denúncias e o governo não conseguiu até agora equacionar essas questões? Veja, o governo segue governando, tem um conjunto de iniciativas. Agora há pouco, a presidenta anunciou um programa para as fronteiras, semanas anteriormente anunciou o combate à erradicação da miséria, enfim, é um conjunto de ações do governo e a nave continua, o governo continua trabalhando muito a favor do Brasil. Os transportes foram suspensas. Veja, o Ministério está parado. O governo continua trabalhando muito a favor do Brasil. Evidentemente que o Brasil é um país livre, uma democracia, é muito bom que seja assim. A imprensa fiscaliza, cumpre o seu papel. E quando há alguma denúncia, é preciso que a denúncia, se for comprovada, tenha repercussão na administração. Então, eu vejo que, com naturalidade, digamos assim, qualquer questionamento que existe, e o governo tem que continuar governando. Se há suspensão de licitações num ou no outro órgão para o bem da administração pública, que bem. O que importa é que nós possamos garantir a máxima transparência, que é o que dá segurança à sociedade brasileira de que o governo está no caminho certo. Ministro, mas você não acha assim preocupante
que em 6 meses a gente tem 3 ministros, 6 meses, tudo, aparentemente tudo muito bem, 3 ministros são trocados, já tem um quarto na Berlinda, que a gente está olhando aí, quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, sabe, a presidente Dilma Rousseff tomou posse e depois de 6 meses já estamos assim, quer dizer, a gente se pergunta até onde vai isso aí? Se Não você dá aquela observar, sensação de incerteza? se você observar, os 3 ministros que foram substituídos tiveram motivações diferenciadas. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio e argumentar que é tudo a mesma coisa. Foram motivações diferentes, algumas delas com caráter político, outras com caráter de gestão. Então são motivos diferentes que causaram as mudanças nessa fase inicial do governo. As questões da sua pasta, é que por o exemplo. governo continua seguindo o seu rumo, continua trabalhando e a realidade do Brasil não é aquela apenas que está nas crônicas da política. Será que o Ministério não foi mal escolhido? É uma pergunta que você deveria dirigir à presidência da República. Então, Até constrangedor para mim, que sou ministro de Estado, responder uma pergunta. Porque o que eu percebo é que é um ministério amplo, um ministério com gente muito experiente, e os resultados virão com o tempo. Então eu vou localizar na sua pasta. A sua pasta, por exemplo, pelos grandes eventos que vêm aí pela frente, passam pela Casa Civil? Qual era a sua relação com o ministro Palocci? Aliás, você já conheceu, já trocou ideias com a Gleisi Hoffmann? Claro, a relação com o ministro Palocci era extraordinária. E com a ministra Gleisi, extraordinária da mesma maneira. Nós temos uma relação muito próxima. Devemos ter feito 6 ou 7 reuniões com a ministra Gleisi, focado no tema Copa do Mundo, umas 2 sobre Jogos Olímpicos. Então, acredito que a Gleisi, inclusive, trouxe ares novos, um estilo diferente. A Gleisi é muito concentrada no trabalho que faz. Não só no tempo, mas na dedicação, no estudo, no tema que ela faz. E o que eu percebo é que há uma elevação da qualidade do trabalho que realiza a Casa Fazer uma Civil. pergunta sobre os ministros que saíram. Durante a campanha eleitoral, Dilma sempre falou isso, quer dizer, ela era a continuidade e ela conhecia todos os ministros. O Lula diz, inclusive, que ela tem mais intimidade com os ministros do que ele próprio. Se ela conhecia tão bem, se ela sabia o que se passava no Ministério dos Transportes há muito tempo, por que nomeou? Quer dizer, ela não conhecia ou conhecia? Mais do que os ministros, o número de técnicos que saíram agora, após a troca do ministro de Transportes, mostra que havia um desarranjo enorme no Ministério e basicamente no DINIT. Como é possível a presidente ser surpreendida por essa situação? Eu participei da primeira reunião ministerial com a presidenta Dilma Rousseff. Ela, na primeira reunião, foi clara no que diz respeito à conduta, ao rumo do governo. No aspecto político, ela reafirmou os compromissos com a estabilidade econômica, com uma série de pressupostos, reafirmou o compromisso que ela tinha de manter o rumo de resgate social do país e foi claramente, o governo tem um compromisso ético. Ali, o que é que eu ouvi? Ela falou, faça a coisa certa. Ela convidou quadros da administração, políticos, lideranças para compor seu governo. Ela já conhecia. Claramente deu o recado. Ela falou dos compromissos do seu governo, inclusive os compromissos éticos. A orientação é, faça a coisa certa. E o que a presidenta fez, manifestou de maneira clara, é o seguinte, ela não vai tolerar determinadas condutas. Está claro para todo mundo, para a sociedade, para vocês, para o Congresso, para os políticos, para os empresários, para a sociedade brasileira. Fica claro aqui, do que a gente discutiu até agora, que não é bom trabalhar nesse cenário que o senhor vem trabalhando. E a sua pasta, mais do que qualquer outra, tem problema com licitação. As obras do Maracanã, por exemplo, na última sexta-feira, quase foram paradas. Até que ponto isso coloca em xeque os eventos que a gente tem pela frente e o seu trabalho? De nenhuma maneira. O Brasil... Não lhe preocupa em nada, é isso? O Brasil não é a China, que tinha um determinado padrão de organização do evento pelas circunstâncias daquela sociedade. As Olimpíadas no Brasil terão as suas características. Nós não somos a Alemanha nem a África do Sul. E o que eu posso dizer é que existe lei no Brasil, as leis estão sendo cumpridas no Brasil. E os processos de contratação de investimentos, de obras, têm um rito. Nós temos que seguir esse rito. Então, evidentemente que a preocupação nossa é permanente, vai ser até 2014. Enquanto eu tiver a responsabilidade de ser ministro, vou estar preocupado, colaborando com os estados, com as cidades, para aumentar o ritmo. Mas por que e tem aumentado o ritmo, o que é muito importante. Mas por que se esperou tanto? Se espera 3 anos e meio para começar um trabalho... Eu vou emendar uma coisa aí. Há 3 anos e meio nós sabíamos que iríamos sediar a Copa. E começa a construir estádio agora por quê? Você sabia que as cidades que receberam os Jogos da Copa, elas foram decididas no dia 31 de maio de 2009.
as cidades da Copa. A partir daí, durante 6 meses, nós discutimos com as prefeituras e com os governos estaduais quais os projetos prioritários. Em janeiro de 10, foi assinado um acordo definindo o que o governo federal financia, qual o papel do Estado, de cidades, e tem um rito. É um diálogo, esse é um esforço feito a muitas mãos. Há muitas mãos. Mas por que desde janeiro de 2010. Por que eu ouvi anos atrás que tudo iria se atrasar e no final havia uma intenção por trás desses atrasos todos? Eu ouvi isso. Aí você tem que perguntar ao profeta que não falou isso. Havia uma razão por trás desses atrasos, porque no final, em situação de emergência, liberar-se-iam verbas e aí haveria um sobrepreço e todo mundo ia ficar feliz. Marília, no janeiro de 2010, já estavam selecionados 50 projetos de mobilidade urbana, que é o legado pretendido por nós para o país, com financiamento definido na Caixa Econômica Federal. Estavam definidos o quanto de investimento seria realizado em aeroportos, nos portos e os custos dos estádios. Agora, tem um rito no Brasil, o ritmo de contratação dessas obras e o ritmo de execução. Está aquém do que nós desejamos. Mas que rito atrasou o estádio do Corinthians, por exemplo? Onde vai ser a abertura? O estádio do Corinthians, na verdade, o estádio de São Paulo. Não, do Corinthians. Pertence ao Corinthians. Mas é o estádio que vai representar a cidade de São Paulo na Copa de 2014. O que houve foi uma mudança de endereço, porque não havia garantias de que o estádio do Morumbi estaria no padrão que a FIFA exige para um jogo de abertura, que é um local desejável. Todos falam que seria desejável fazer em São Paulo abertura. Foi bem mais complicado do que uma mudança de endereço, ministro. Veja, e uma outra coisa, só pegando o carona no que a Maria falou. Estádio, Vladimir, me permita, estádio é um assunto, no acordo com a FIFA. Mas não é uma mudança de endereço, ministro. Me permita, é um assunto que é definido pela prefeitura da cidade e pelo governo do estado. O prefeito Kassab e o então governador José Serra decidiram que seria no Morumbi. Só que, de repente, o São Paulo Futebol Clube ficou ele responsável por entregar o estádio da cidade. Demorou para o estado de São Paulo acordar, o governador Geraldo Alckmin acordou, percebeu o risco e tomou a decisão. Não, mas a questão é que olha aqui, se tudo der certo... Augusto, quem indicou o Morumbi foi o governador do estado e prefeito. Mas olha aqui, se o Morumbi, tudo der certo... Só para esclarecer, o Morumbi foi vetado por uma manobra da FIFA e da CBF. Me perdoe, mas isso não é verdade.